Beleza, minha gente, vamos lá continuar aqui nosso estudo de progressões aritméticas. E agora a gente vai estudar um tópico que você não vai ver no edital e quando aparecem nos livros ou nas apostilas, aparecem como uma observação, que são algumas notações importantes, notações especiais, notações específicas de escrever termos em PA. Então, isso daqui pode aparecer na hora de uma questão. Sabe-se que 3 números estão em PA. Como é que eu escrevo isso? Beleza? Então, ele não vai dizer, por exemplo, que um número é tanto, outro número é tanto, não. Ele vai dizer, ó, 3 números estão em PA de tal maneira que a soma é tanto, que a diferença entre um e outro, alguma coisa ele vai dar. Mas observe a parte mais importante do texto. 3 números em PA, 4 números em PA. E é isso que a gente vai falar agora, beleza? Como é que eu crio essa notação específica, como é que eu crio essa notação importante, tá? Eu chamei de notação importante, mas poderia ser notação especial, específica, beleza? Vamos lá? Vem comigo aqui. Fui! Então, galera, para que a gente entenda como é que isso funciona, eu acho que é interessante a gente trabalhar numericamente, tá? Então, vamos imaginar aqui 3 números em PA. Então, vou pegar aqui e imaginar uma PA qualquer, tá? Apenas com 3 números. Então, vamos imaginar aqui a PA 2, 5 e 8, beleza? Então, quando a quantidade de PA, ou quantidade de termos, for ímpar, você vai ter 2 notações e eu vou indicar qual é a mais interessante para a gente, tá? Então, aqui, ó. Se eu chamar aqui de x, esse primeiro termo de x, o que é que faz com que 2 aumente para 5? A razão 3, não é isso? Pronto, então aumentou 3 aqui. Esse 3 não é a razão? Então eu posso dizer que esse x, tá certo? Quando ele soma a 3, vira 5. Então eu posso dizer que ele é x mais 3. Mas para a gente criar uma notação genérica, a gente escreve x mais r. Tudo bem? Pronto. Beleza, Marco. Agora, de 2 para 8, o que foi que aconteceu? Somou quantas razões? 2 razões, né? Você somou quanto? 6. E quem é 6? É a razão 3 multiplicada por 2. Ou seja, é 2R. Ah, Marco, então peraí. Essa daqui é uma maneira de escrever? Sim. Então, 3 números em PA, a gente escreve x, x mais r, x mais 2r. Eu só vou dar uma melhorada aqui numa escrita, gente. Ó, ao invés de escrever 3 vezes 2, eu vou escrever 2 vezes 3. Beleza? Vamos deixar assim. Então, você já tem aqui uma forma de escrever. Só que tem uma outra. E essa outra é a que eu particularmente mais gosto, tá certo? Vocês vão entender o porquê quando envolve uma quantidade de termos ímpares, tá? 3 termos, 5 termos, 7 termos em PA. Eu vou pegar aqui a mesma sequência, ó, 2, 5 e 8. Então, nesse caso aqui, ó, olha o que vai acontecer. Eu vou aqui agora pegar esse do meio e vou chamá-lo de x, tá? Esse termo central aqui, esse termo do meio, eu vou chamá-lo de x. Beleza, professor. Chamei de x. E agora? Aí, vamos ver o que é que vai acontecer com o número que vem depois do 5, depois do x. O que foi que aconteceu? De 5 para 8, aumentou 3. Como a gente está no APA, esse 3 aí é a nossa razão, tudo bem? Então, isso aqui para a gente vai ser quem, galera? Ó, isso aqui vai ser x mais a razão, que é 3. Pronto. Agora, vamos voltar do 5 para o 2, ó. Do 5 para o 2, você abate a razão, não é isso? Ó, de 5 para o 2, você subtrai. Então, aqui, quem é 2? É o 5x menos a razão, que é 3, ó. Então, x menos r. E essa notação, particularmente, quando envolve
3 termos é a que eu mais gosto. E aí você talvez esteja se perguntando por quê? Por uma vantagem que ela tem de aparecer termos simétricos, ó, x menos r e x mais r. Se você precisar somar esses números, esse r vai embora, tudo bem? E como o do meio é x, ele não tem r, então fique atento, essa anotação é bem interessante, beleza? Então, se eu tiver 3 números em PA, eu posso escrever x, x mais r, x mais 2r, ou x menos r, x e x mais r. Guarda isso com cuidado. Agora, vamos pegar aqui uma com 4 números em PA. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar a mesma sequência, só que agora eu vou colocar 4 termos, ó. 2, 5, 8, quem é o próximo? 11. E aí já vem uma dica logo de cara. São quantos termos? 4. Se são 4 termos, não terá um termo que, gente, por favor, central, não terá esse termo aqui do meio. Então, não é vantagem, não tem como você escrever dessa maneira. Entenda, galera, escrever usando essa subtração você consegue. O que você não vai conseguir é fazer com que essa soma elimine o R, se você precisar ter questão que envolva a soma dos 3 termos. No caso aqui, a soma dos 4 termos. Com 3 termos, você cancela. Ô, Marco, como assim? Vou explicar. Vamos embora. Se eu chamar aqui o 2 de x, de 2 para 5, aumentou quantas unidades? 3 unidades, que é quem? A razão. Então, aqui vai ser x mais r. Beleza. Agora, e se for... Deixa eu melhorar aqui a letra, viu, galera? Eu apago assim às vezes para poder tentar deixar organizado para vocês, tá? Do 5 para o 8 também vai aumentar 3, mas lembre que você chamou quem de x? O 2. Então, do 2 para o 8, está aumentando 2 razões, aumentou 6. Então, na verdade, o 8, ele é quem? X mais 2r. E do 8 para o 11 também aumentou 3. Beleza? Então, ó, do 2 para o 11, aumentou quantas razões? 3 razões. Então, ó, x mais 3r. Tudo bem? Ah, Marco, vem cá. E se eu chamasse o 5 de x? Vambora. Faça aqui comigo, vá. Se você chamasse o 5 de x, seria x, depois x mais r, depois x mais 2r. Só que vem alguém que vem antes dele, que é o 2, então seria x menos r. Então, se eu somar aqui, ó, esse r não desaparece, vai ficar um r aqui, ó. Por que você está falando tanto da soma? Que nesse tipo de questão aparece muito. Sabe-se que a soma de 3 termos em PA, pronto, de 4 termos em PA. Então, nesse caso, eu indico essa anotação aqui para vocês. Quando o número de termos aqui, ó, for 4. Lembre que 4 é um número par. Beleza? E aí, repare agora. Repare agora para a gente entender. Com 5 termos. Então, com 5 termos, é a mesma coisa relativo a de 3 termos. Por quê? Porque você vai ter, um número de termos ímpares. Tá? Uma quantidade de termos que é um número ímpar. Então, eu vou botar aqui 2, 5, 8, mais 3, 11, mais 3, 14. E aí, ó, você agora, como dica, vamos fazer aqui, ó. Eu vou colocar o 2 sendo x. Se o 2 for x, você já sabe aqui, ó, mais 3, x mais r. Do 2 para o 8, ó, mais 3, x mais 2r. Do 2 para o 11, mais 3, mais 3, 3 vezes, não é isso? Então, ó, x mais 3r. E a última aqui, x mais 4r. Deixa eu só melhorar esse r aqui, tá? Que ficou ruim. Ah, Marco, beleza. Agora, como a quantidade de termos é ímpar,
tem um termo central, não tem? Tem. Quem é o termo central? O 8. Vou marcar aqui ele, ó. Então, eu poderia também escrever como? No meio aqui, x. Do 8 para o 11, uma razão, x mais r. E do 8 para o 14, duas razões, x mais 2r. Do 8 para o 5, uma razão a menos, x menos r. E do 8 para o 2, duas razões a menos, x menos 2r. Então você aí escolhe o caminho. Particularmente, eu gosto muito dessa. Tá? Tudo isso daqui que eu falei com vocês, que eu trouxe através de números, fique tranquilo que, ó, tá aqui a exemplificação. Beleza? As notações, tá certo? 3 números em PA, 4 números em PA, 5 números em PA. Vamos ver agora, galera, como é que isso aparece. Vamos lá? A soma de 3 termos de uma progressão aritmética é igual a 30. E o seu produto é igual a 360. O produto entre o primeiro e o terceiro termo dessa mesma progressão é igual a... Então vamos lá. Repare, ele não me deu nenhuma dica de quais são os termos, mas ele me deu uma informação muito importante aqui, ó, que a soma dos 3 primeiros termos de uma PA é igual a 30. Então, ó, vamos colocar aqui, solução. Ah, Marco, mas ele falou aí os 3 primeiros, beleza? Tudo bem, veja bem, ele falou os 3 primeiros, mas o que importa, o fato de ser os 3 primeiros vai ser o A1, o A2 e o A3. Mas o que importa dentro dessa notação é que esses termos aqui, galera, sejam consecutivos, tá certo? Então, ó, em toda PA podemos escrever seus termos da seguinte forma: 3 números em PA, 4 números em PA, 5 números em PA consecutivos, beleza? Então, nessa questão, o fato dele ter dito que são os 3 primeiros, ele poderia não ter dito. Ele poderia 3 termos consecutivos. Ou ele poderia ter dito, ó, o A8, o A9 e o A10. O que importa é que para essa notação os termos sejam consecutivos. Então, se são 3 termos em PA, então vamos colocar assim, ó, se são 3 termos em PA, lembrando que esses termos devem ser consecutivos, o que é que a gente pode escrever? Vamos lá? Vamos escrever aqui, ó. Opa, 3 é ímpar. Pego o do meio, chamo de x. O que vem antes dele, eu chamo de x menos r. E o que vem depois dele, eu chamo de x mais r. E aqui está a nossa, o que, gente? PA. Essa é a nossa PA. Tudo bem? Pronto. Beleza. Agora eu vou em função do que ele disse. A soma é igual a 30. Então, ó, a soma é igual a 30. Vamos somar? Vamos lá. Cadê a soma? X menos R mais x mais R. Isso tem que dar quanto? 30. Olha o que foi que eu disse. Menos R mais R vai embora. X mais x mais x vai dar o que pra gente? 3x. Beleza. Então aqui deu 3x igual a 30. Então passando 3 dividindo, x é igual a quanto? X é igual a 10. Beleza. Só que ele me deu uma outra informação também. Qual foi a outra informação? Que o quê? O produto é igual a 360. Então vamos colocar aqui, ó, produto igual a 360. Qual é o ponto aqui agora? O ponto é, eu já sei o valor de x e eu sei que o produto desses caras tem que dar 360. Então no lugar de x, eu já posso colocar 10. Mas se não quiser, ó, vamos lá, x menos r
vezes x, vezes x mais r. Isso tem que dar quanto? 360. No lugar do r tem que aparecer quem? No lugar do x tem que aparecer quem? 10. Você não tem esse r ainda. Tudo bem? Vamos lá. Vamos lá. Então, ó, x, que é 10, menos r, vezes 10, que é o valor de x, vezes 10 mais r. E isso tem que dar 360. O que é que vai acontecer aqui agora? Você tem aqui um produto de 3 fatores, não tem nenhuma soma, né? Esses valores não estão sendo somados. Por exemplo, não tem 10 mais r vezes 10 mais 10 mais r mais 9, não é isso. Então, ó, esse 10 aqui, que está aparecendo aqui pra gente, ele pode passar dividindo. Então, ele vai passar dividindo e vai dividir 360. Então, vai aparecer lá pra gente 36. Ou, se você achar conveniente, é como se você estivesse dividindo por 10, beleza? Então, essa expressão aqui vai ficar pra gente 10 menos r vezes 10 mais r. E isso vai dar pra gente 360. Esse tipo de expressão, galera, a gente tem vários caminhos para resolver. E um deles que a gente pode fazer é você ou lembrar do produto notável ou aplicar a distributiva. Como assim, Marco? Vamos aplicar aqui, ó. 10 vezes 10 e 10 vezes r. 10 vezes 10, 100. 10 vezes r, 10r. Aqui agora, menos r vezes 10, que vai dar menos 10r, e menos r vezes r, que vai aparecer para a gente menos r ao quadrado, igual a 360. Beleza? Show! Aí, ó, olha que coisa legal. 10r com menos 10r vai embora. Vai sobrar o que ali para a gente? 100 menos r ao quadrado igual a 360. Então, eu já vou jogar esse 100 para o outro lado, ó. O que é que vai acontecer aqui? 360 não. Eu falei e acabei me atrapalhando, ó. 36, beleza? Eu não dividi, tá certo? 36. Então, quando a gente vem para cá, ó, menos r ao quadrado vai ficar igual a 36. Esse 100 eu vou jogar para o outro lado, menos 100. Beleza? Então, olha o que aqui vai aparecer para a gente. R ao quadrado, menos R ao quadrado, 36 menos 100, menos 64. O que é que a gente faz aqui agora? Como tem ali menos R ao quadrado, vamos multiplicar por menos 1. Então, R ao quadrado vai dar agora quanto? 64. E aí vem a pergunta. Qual é ou quais são os números que elevados ao quadrado vão dar 64? São dois números. Ou R é 8, porque 8 ao quadrado dá 64, ou R é menos 8. Tudo bem? Beleza. Então, galera, repare que com isso você achou o valor de x, que é 10, mas você achou dois possíveis valores para R. O que é que a gente tem que fazer agora? Vamos lá. Galera, eu só quero lembrar uma coisa. Esse cara daqui, ó, só para deixar claro isso, ele passou dividindo aqui, ó, e aí cancelou 360 por 10, que vai dar 36. Eu acabei falando e na hora que eu escrevi aqui eu me passei, tá certo? Beleza? Mas é 36 aqui mesmo, tá? Então vamos voltar aqui, ó. X igual a 10 e R dois valores. Então vamos lá. Vamos fazer assim para você entender. A gente achou x igual a 10, R igual a 8, ou x igual a 10 e R igual a menos 8. Tudo bem? O que é que vai acontecer aqui agora? Vai acontecer isso aqui, ó. Vamos substituir. Vamos lembrar qual é a PA?
lembra aí qual é a história da PA, a estrutura dela, O, X menos R, X e X mais R. E depois eu vou dar uma dica aqui, olha só. Então a nossa PA, ela vai ser X menos R, 10 menos 8. X, 10. X mais R, 10 mais 8. Esse tipo de coisa pode acontecer, Marco? Pode sim. Então, quem vai ser a nossa PA? A nossa PA vai ser 2, 10 e 18. Tudo bem? Pronto. O que foi que a questão pediu? A questão pediu o produto entre o primeiro e o terceiro termo. Então, o produto entre o primeiro, 2, e o terceiro termo, 18, 2 vezes 18, 36. Tem aqui, ó, letra D de dado. Mas vamos continuar. Vamos continuar. Aqui agora, vai. Fazer a mesma estrutura. Venha. X igual a 10 e R igual a menos 8. Então, menos 8. X igual a quanto? A 10. E X igual a 10 mais R, que é menos 8. Vamos ver como é que vai ficar a nossa PA então aqui agora? Vamos lá. Cadê a nossa PA? Olha o que é que vai acontecer, gente. Que massa, tá? É bom que isso aconteça para a gente ir aprendendo. Menos com menos vai dar mais 8 aqui. 10 mais 8, 18. O X aqui no meio, 10, continua. Mais com menos aqui vai dar menos 8. 10 menos 8 vai dar 2. O que é que aconteceu? Quem é aqui, galera, o primeiro e o terceiro termo agora, ó? O primeiro é 18 e o terceiro é 2. Então aqui, esse produto, 18 vezes 2, 36. Aqui, ó, foi quanto? Foi o primeiro 2 e o terceiro termo 18. 2 vezes 18, 36. Mas Marco poderia ter dado diferente? Poderia, sim. Tá certo? Mas o que foi que aconteceu? Não teria como dar diferente em relação ao que a questão pediu, porque o que mudou aqui, ó, é que a razão, como é 8 e a razão é menos 8, se você lembrar, essa história de razão 8 e de razão menos 8 só vai fazer com que a sequência seja o quê? Crescente ou decrescente. Mais nada do que isso, beleza? Então, quando você olha ali, R igual a 8, sua PA é crescente. Quando R for menos 8, sua PA é decrescente. Foi só isso que aconteceu. Beleza? Mas os valores, no final das contas, iam dar os mesmos. Percebendo isso, só que os mesmos em ordem contrária. Só que como ele me pediu o produto do primeiro com o terceiro, pouco importava se ela seria crescente ou decrescente. Então bastava fazer uma que a gente ganharia tempo. O problema é ter confiança disso na hora da prova. Esse é o grande ponto. Beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos fechar esse bloco. Já já a gente volta para dar continuidade ao nosso estudo. Valeu, galera!